Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para a prece pelos nossos irmãos suicidas, hoje dia 29 de março, e aguardando aquelas pessoas que vão nos auxiliar hoje através de suas vibrações, através das suas preces, que somando conosco vão nos auxiliar para o socorro desses nossos irmãos. Boa noite, Tereza, Cristina, seja bem-vinda, que nós possamos estar em sintonia, harmonizados com o alto, com nossos amigos espirituais, para levarmos a bom termo esse momento de prece pelos nossos irmãos suicidas. Vamos nos preparando mais uma vez. Boa noite, Roseli, seja bem-vinda. Vamos nos preparar para a nossa prece através da leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 96. A coroa. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. Marcos, capítulo 15, versículo 17 do Evangelho de Jesus. Quase incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho. Na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo deturpado se comprazem nos grandes espetáculos, com enormes demonstração de força política. E forçoso é reconhecer que grande número das agremiações espiritistas cristãs, ainda não recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. Individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que espousaram na vida, por parte dos estranhos. Quando essa bagagem de facilidades não os abafeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados e desditosos. Mas e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuar-nos a inquietação? Naturalmente que o Mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante para os que desejem escalar a montanha da ressurreição divina. Ao tempo em que o Senhor inaugurou a Boa Nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas, mas, legando-nos a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com distintivos de outra natureza. A vida de Jesus foi uma lição do início ao fim aqui na Terra. E ele nos mostrou até na hora derradeira, quando se despediu da vida material, que seus discípulos o honrariam, coroando-se com coroa de espinhos, e não a de rosas da época de Roma, e nem a do poder da nossa era. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, o nosso Mestre, de todas as horas. Ó Senhor, Pastor amoroso e bom, te pedimos, Senhor, o amparo necessário para continuarmos a jornada aqui na Terra, Senhor, sem nos comprometermos com a justiça divina, trabalhando em prol dos nossos semelhantes e perdoando sempre, Senhor. Misericórdia para as nossas expiações, Senhor. Misericórdia para as nossas fraquezas. Senhor, abençoa esse trabalho. A prece pelos nossos irmãos suicidas. Que o número maior de pessoas possam se unir a nós, para levarmos, Senhor, o consolo e a palavra amiga a todos que precisam. Senhor Jesus, permanece conosco, agora e sempre, e autoriza-nos a darmos início a mais um trabalho do Lemana,
rendendo graças a Deus, pedindo o amparo à Virgem Maria, a doutor Bezerra de Menezes, a doutora Eurípides Barçanufo, a Manuel Filomeno de Miranda, a irmã Celina, Pai José e a todos os espíritos responsáveis por esse trabalho de socorro aos nossos irmãos suicidas. Que assim seja. Boa noite, Valdice. Mais uma vez, boa noite, Roseli. Boa noite, Tereza. Obrigado por estarem somando conosco nesse momento de oração. Vamos fazer a leitura do nosso Evangelho, inspirado pelos bons Espíritos, no item 17. No item 17, no capítulo 23, Estranha Moral. O Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com orgulho o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral. As que terá de sofrer o próximo, lhes está o termo. As primeiras duraram séculos. Estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens, e não dele, que era como o médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. Amém. E nós estamos vendo isso, nos dias de hoje. Não é a praga que veio do céu, não é a pandemia que veio de Deus ou que veio de Jesus. A pandemia foi instalada na Terra pelos nossos atos, pela nossa condição mental e espiritual. Todo o mal que a humanidade causou a si mesma até hoje é a que está causando essa pandemia e é a que causa vários sofrimentos aqui no nosso planeta. Nós estamos expiando as faltas que cometemos, não somente nessa encarnação, mas em todas as outras reencarnações que viemos pecando, errando nessa caminhada eterna para a perfeição relativa que Deus, quando nos criou, pensou para nós. Nós mesmos somos os causadores do mal da Terra, porque nosso planeta ainda é de expiação e provas. Então é necessário que haja escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Por que há de haver os escândalos? Pela nossa própria inferioridade, nossa como seres humanos e do nosso orbe, que é ao mesmo tempo prisão, hospital e escola. Nós temos vários espíritos de vários graus evolutivos aqui no nosso planeta. Hoje, principalmente na nossa era, muitos estão tendo a última oportunidade de continuarem nesse orbe. Mas alguns deles, muitos inclusive, não merecerão permanecer na Terra. Não herdarão a Terra, como está escrito no Evangelho de Jesus. Porque é preciso fazer por merecer continuar na Terra depois que ela passar para um planeta de regeneração. Nós estamos na transição e por isso que nós estamos sofrendo a pandemia e outras doenças do nosso século.
é necessário que nós nos arrependamos dos nossos erros. É necessário que nós expiemos o mal do passado que causamos. E só sairão vitoriosos aqueles que sofrerem resignadamente, que sofrerem entendendo que tudo que acontece na terra é para o nosso bem, até os males, até as doenças, todo o sofrimento aqui na terra tem só um objetivo: nos guindar a um patamar evolutivo maior, superior, que Deus reservou a cada um de nós. Só aqueles que sofrerão com equilíbrio, com amor no coração, as consequências do nosso século, é que alcançarão o mérito de continuar vivendo, reencarnando ou habitando o plano espiritual da Terra, depois que acabar esse processo seletivo, onde os bons continuarão e os maus ainda, que ainda têm o amor, o mal no coração, permanecerão em outros mundos, serão guindados a mundos inferiores para continuar a sua educação. Nada estará perdido. A condenação não é eterna, mas é momentânea, até que todos consigam enxergar que a única salvação para todos nós é a caridade. Fora da caridade não existe salvação para nenhum de nós. E qual é a caridade ensinada por Jesus? Já falei em outras oportunidades. Benevolência sempre. Indulgência para o erro dos outros. E o perdão quantas vezes forem necessários. É essa a verdadeira caridade. Porque enquanto perdoamos, estamos nos salvando, porque não estamos adquirindo mais débitos, não estamos buscando vingança, não estamos desejando o mal a ninguém, estamos só obedecendo ao que Jesus disse quando ele disse: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então veja bem, nós não somos bons conosco, nós não somos indulgentes com nossos erros, nós não perdoamos todas as vezes que erramos os nossos pecados. É aí que nós sairemos dessa terra melhores, é aí que nós desencarnaremos em condições de galgarmos um nível espiritual maior do que alcançamos até hoje. Por isso, Jesus nos disse há mais de 2000 anos: amor é a lei. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Tudo que Deus permitiu que o homem soubesse da divindade até hoje está resumido nesses 2 mandamentos. E o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, veio nos dizer isso. Nós só precisamos desses 2 mandamentos para seguirmos a vida de amor que Deus nos pregou. Que nós possamos começarmos o nosso exercício pelos nossos irmãos suicidas, amando-os através da prece, intercedendo pelos erros que eles cometeram, pedindo a Jesus e principalmente à Virgem Maria que cuide de cada um deles, porque perdoado, eles já foram perdoados por Deus. O que Deus está esperando de cada um deles, daqueles que ainda não alcançaram esse objetivo, é o seu arrependimento. E quando é que o espírito que causou a sua própria morte tem o alívio? Quando nós intercedemos por ele, quando nós oramos por eles. E é por isso que nós criamos esse momento de oração, esse momento de intercessão. E por isso que nós convidamos todos que estão aqui ao vivo, todos que estão aqui online e aqueles que vão nos acessar depois do nosso vídeo, que reservem um momento de prece para que possamos auxiliar os nossos irmãos sofredores. Então elevemos os nossos pensamentos a Jesus e peçamos: ó Mestre querido,
permita que seus espíritos superiores possam, através das nossas orações, levar os fluidos necessários, Senhor, para cada um dos nossos irmãos suicidas. Nós sabemos, temos certeza, que não é só esse momento que nós estamos fazendo aqui, mas em todo o planeta, nesse momento, existem pessoas intercedendo por esses nossos irmãos, de diversas religiões, de diversos credos, que possamos nos reunir através dos nossos pensamentos e que possamos ser a matéria que os espíritos precisam para que possa chegar até aquelas regiões dos vales, das grutas, onde precisa chegar, onde precisam receber os nossos irmãos. Que essas energias possam estar chegando agora, em nome de Jesus. Amigos espirituais, nos auxiliem nesse momento. Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Eurípides Barçanufo, Irmã Celina, leve até a nossa Virgem Maria o nosso pedido, para que possamos estar trabalhando junto à sua falange da Santa Maria, para acudir, para socorrer os nossos irmãos. Permanece conosco, Senhor Jesus, agora e sempre, e autoriza-nos a darmos por encerrado mais uma prece pelos nossos irmãos suicidas. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, minhas irmãs, meus irmãos, aqueles que estão conosco agora e aqueles que acessarão as nossas lives, as nossas preces, que no momento que estiverem assistindo, elevem o seu pensamento aos nossos irmãos suicidas. Uma boa noite a todos, boa noite a quem eu estou vendo aqui, boa noite a Valdice, a Mariane, boa noite a Tereza e a todos que entrarem mais tarde. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas. Um bom repouso a todos. Que assim seja.